Você já se perguntou como um pequeno povoado isolado, enfrentando invernos rigorosos e recursos limitados, conseguiu transformar-se em uma força temida e admirada por todo mundo? Os Vikings, com seus navios imponentes e espíritos indomáveis, não apenas conquistaram terras distantes, mas deixaram um legado que molda nossa cultura até hoje. O que tornou esses exploradores tão extraordinários? Seriam eles apenas guerreiros brutais, ou há algo mais que ainda não compreendemos totalmente sobre sua história? Hoje vamos embarcar juntos em uma jornada fascinante, navegando pelas águas turbulentas da história viking. Prepare-se para descobrir mistérios, mitos e curiosidades que irão desafiar tudo o que você pensava saber sobre eles. Tá pronto então? Vamos começar. Imagine o norte da Escandinávia por volta do ano 750. É uma região de extremos, invernos longos e rigorosos, com dias quase sem luz e verões breves, mas intensos, onde o sol brilha por horas intermináveis. Esse ambiente hostil moldou um povo resiliente e engenhoso. A Escandinávia era um mosaico de pequenas aldeias, cada uma cercada por florestas densas, montanhas imponentes e fiordes profundos. Os solos eram pouco férteis, adequados apenas para culturas básicas, como cevada e aveia, e a criação de gado. Isso forçou os escandinavos a buscar recursos em outras partes, explorando os mares. Esse isolamento geográfico também influenciou a mentalidade viking. Eles não tinham escolha a não ser trabalhar juntos para sobreviver, mas ao mesmo tempo, cada família era extremamente autossuficiente. As aldeias consistiam em longosas casas longas feitas de madeira, cobertas com turfa, que ofereciam proteção contra o frio cortante. Nessas casas, famílias inteiras compartilhavam o espaço com seus animais, aproveitando o calor corporal de ambos para enfrentar o inverno. O termo viking é fascinante. Não se referia a um grupo étnico ou nacionalidade, mas sim a uma atividade. Ir a viking significava embarcar em expedições fossem de comércio, exploração ou saques. Essas viagens eram organizadas por líderes locais, conhecidos como jarls, que mobilizavam guerreiros e navios para explorar novas terras. Os vikings, como conhecemos hoje, eram na verdade uma mistura de agricultores, artesãos e comerciantes que ocasionalmente se transformavam em exploradores e conquistadores. Outro detalhe importante é que a sociedade viking não era homogênea. Embora geralmente associemos os vikings aos povos escandinavos, suas fileiras incluíam eslavos, germânicos e até celtas, com os quais tinham contato por meio de comércio e casamentos mistos. A diversidade étnica era evidente, e isso se refletia em sua cultura multifacetada. Finalmente, a falta de terras cultiváveis desempenhou um papel crucial no surgimento do período viking. Com a população crescendo e os recursos locais se esgotando, era inevitável que eles olhassem para o horizonte. Essa busca por terras e riquezas foi o estopim para uma era que mudaria a história da Europa e do mundo. Os vikings são frequentemente lembrados por seus navios icônicos, mas o que os tornou tão especiais? Para começar, eles eram mestres em construir embarcações que combinavam velocidade, flexibilidade e resistência. O Drakar, o famoso navio de guerra viking, tinha um design revolucionário, leve, longo e com um fundo raso. Isso permitia que ele navegasse tanto em mares agitados quanto em rios rasos, facilitando ataques surpresa e penetrações profundas em território inimigo. Cada Drakar era uma obra de arte. Sua proa, muitas vezes esculpida em forma de dragão ou serpente, não era apenas decorativa. Acreditava-se que essas figuras míticas protegiam os tripulantes e intimidavam os inimigos. Além disso, os navios eram construídos utilizando o método de clinker, onde as tábuas se sobrepunham, tornando a embarcação mais resistente à água e às tempestades. E como os vikings navegavam por mares desconhecidos, sem bússolas modernas, eles dependiam de uma combinação de ferramentas simples e um profundo conhecimento da natureza. A bússola solar, por exemplo, era um disco de madeira ou osso que usava a posição do sol para indicar o norte. Há também registros do uso de pedras solares cristais que ajudavam a localizar o sol, mesmo em dias nublados. Além das ferramentas, os vikings eram excelentes observadores. Eles seguiam o comportamento de pássaros migratórios, o padrão das ondas e até a cor da água para determinar a proximidade de terra. Em viagens mais longas, contavam com sagas e histórias transmitidas oralmente que detalhavam rotas e perigos. Essas inovações permitiram que eles se tornassem os primeiros europeus a alcançar a América do Norte, cerca de 500 anos antes de Colombo. Sua habilidade de navegar e explorar, combinada com a ousadia de enfrentar o desconhecido, consolidou seu lugar como mestres do mar. A espiritualidade viking era intrinsecamente ligada à natureza e às forças que moldavam seu mundo. Suas crenças eram politeístas, com deuses como Odin, Thor e Freyja desempenhando papéis centrais em sua mitologia. Odin, o pai dos deuses, era associado à sabedoria e à guerra, enquanto Thor, com seu martelo, Mjolnir, era o protetor dos humanos contra as forças do caos. Freyja, por sua vez, era uma deusa complexa, conectada ao amor, à fertilidade e à batalha. Os rituais eram realizados para honrar essas divindades e garantir sua proteção. Um dos mais controversos
era o sacrifício humano, praticado em ocasiões especiais. Prisioneiros de guerra ou escravos eram oferecidos aos deuses em rituais que envolviam música, dança e celebrações comunitárias. Embora pareça bárbaro aos olhos modernos, para os vikings, isso representava uma troca sagrada com o divino. O conceito de Valhalla, o Salão dos Guerreiros Mortos, é talvez o mais conhecido da mitologia nórdica. Acreditava-se que aqueles que morriam em batalha eram levados pelas valquírias a Valhalla, onde se preparariam para o Ragnarok, a batalha final. Esse ideal de morte gloriosa moldava o comportamento dos guerreiros viking, que enfrentavam a morte com coragem e determinação. Curiosamente, a espiritualidade dos vikings também era prática. Eles acreditavam em espíritos protetores da casa e da natureza, como os Landvititir, e realizavam rituais para garantir colheitas abundantes e proteção contra doenças. Os vikings não eram apenas guerreiros temíveis, eles eram também comerciantes habilidosos e exploradores incansáveis. Suas rotas de comércio se estendiam do Ártico ao Mediterrâneo, conectando culturas tão diversas quanto os árabes, bizantinos e os povos da Ásia Central. Essa rede comercial trouxe riqueza e influência, mas também transformou a cultura viking. Em suas incursões na Inglaterra, Irlanda e França, os vikings estabeleceram assentamentos que evoluíram para cidades importantes. Dublin, por exemplo, começou como um porto viking e tornou-se um centro de comércio estratégico. Em Constantinopla, os vikings serviram como guarda-costas da elite bizantina, conhecidos como a Guarda Vareg. O que é particularmente fascinante é a maneira como os vikings assimilaram elementos de outras culturas. Eles adotaram o cristianismo em várias regiões, adaptando-se às tradições locais, mas sem abandonar completamente suas raízes nórdicas. Por outro lado, eles influenciaram profundamente os lugares que conquistaram, desde a introdução de novas técnicas de construção naval, até mudanças no idioma e nos sistemas de governança. Suas interações com os povos nativos da América do Norte também são tema de debate. Há registros de trocas comerciais com tribos indígenas e até relatos de conflitos. Embora as evidências sejam limitadas, é emocionante imaginar como esses encontros moldaram as percepções de ambos os lados. A vida cotidiana dos vikings era rica e cheia de nuances. Embora muitas vezes sejam retratados como guerreiros brutais, a maioria vivia como agricultores e pescadores. Suas aldeias eram organizadas em torno de longouses, onde famílias extensas compartilhavam tarefas e recursos. A dieta viking era surpreendentemente variada. Eles consumiam carne de porco, peixe fresco, vegetais como cenouras e repolho, e frutas silvestres. Festas eram momentos especiais, onde hidromel e pratos elaborados celebravam colheitas abundantes ou conquistas importantes. Essas ocasiões também serviam para reforçar laços comunitários e relembrar sagas heróicas. As mulheres desempenhavam papéis vitais na sociedade. Além de cuidar da casa, elas podiam administrar propriedades e até se divorciar, algo raro na Europa medieval. Algumas, como as lendárias Skjaldmir e donzelas escudeiras, até lutavam ao lado dos homens, desafiando normas sociais. Os vikings também tinham uma paixão por jogos e contação de histórias. O xadrez e outros jogos de estratégia eram populares, enquanto as sagas eram transmitidas oralmente, preservando a história e os valores de sua cultura. A imagem do viking não se limita à brutalidade. Ela é uma combinação de resiliência, adaptabilidade e uma profunda conexão com sua herança cultural. Nos últimos anos, os vikings têm sido foco de estudos e documentários fascinantes, revelando aspectos antes desconhecidos de sua cultura. Um exemplo é a descoberta arqueológica na região de Giselestad, na Noruega, onde foi identificado um navio viking enterrado em perfeito estado, datado de mais de 1000 anos. Utilizando o radar de penetração no solo, os arqueólogos encontraram também restos de aldeias próximas, indicando que a sociedade viking era mais organizada e hierárquica do que se imaginava. Outro estudo intrigante sugere que os vikings possuíam habilidades médicas avançadas para a época. Em corpos encontrados em enterros viking, foram detectados traços de ervas medicinais e marcas de procedimentos rudimentares, como trepanações cranianas, que indicam tentativas de tratar ferimentos graves. Imagine como seria viver numa época em que conhecimentos rudimentares de cura podiam ser a linha tênue entre a vida e a morte em uma batalha. E quanto à sua tecnologia de navegação? Em 2021, cientistas recriaram um disco solar, um artefato viking, que pode ter funcionado como uma bússola avançada. Testes realizados em simulações mostraram que a ferramenta era tão precisa quanto algumas tecnologias modernas, o que explica como os vikings conseguiram atravessar o Atlântico com relativa segurança. Isso não é absolutamente fascinante? E se os vikings fossem os precursores de conceitos que hoje consideramos futurísticos? Pense nos Drakars, projetados para velocidade, flexibilidade e eficiência. Esses navios poderiam servir como inspiração para o design de embarcações sustentáveis no futuro, utilizando materiais leves e renováveis. Assim como os vikings usavam madeira e velas feitas de linho e lã, há ainda uma teoria provocadora que conecta as práticas de construção. Viking
a arquitetura moderna. Muitos de seus assentamentos eram projetados para aproveitar ao máximo os recursos naturais. Casas construídas parcialmente no subsolo mantinham uma temperatura interna constante, algo que inspira conceitos de casas passivas e eficientes energeticamente. Poderiam essas ideias nórdicas do passado ser protótipos para cidades do futuro, adaptadas ao aquecimento global e à sustentabilidade? E se explorarmos, ainda mais, a ideia da navegação viking, com base no céu e nos mares, também ressoa em teorias de exploração espacial. Assim como eles usaram o Sol e as estrelas para viajar a terras distantes, poderíamos aplicar esses mesmos princípios para viagens interplanetárias. Curiosamente, algumas lendas de outras civilizações têm semelhanças notáveis com as histórias vikings. Por exemplo, os contos irlandeses dos Fomorianos, uma raça mítica de guerreiros marítimos, lembram muito as descrições dos invasores nórdicos que aterrorizavam a costa. Há também paralelos nas histórias japonesas de piratas do mar e na tradição polinésia de navegadores que desbravaram o Pacífico, utilizando estrelas e correntes marítimas, como os vikings fizeram no Atlântico. E quanto à mitologia, a ideia de Valhalla, o grande salão dos guerreiros viking, é semelhante ao conceito greco-romano de Campos Elíseos, ou até mesmo ao paraíso islâmico. Será que essas ideias sobre o pós-vida, compartilhadas entre culturas tão distintas, apontam para influências mútuas, ou simplesmente para a universalidade do desejo humano de um além glorioso? Uma teoria intrigante sugere que os vikings tiveram contatos culturais com populações da América do Norte, como os nativos inuites e outras tribos. Relatos de sagas mencionam trocas comerciais e até conflitos, e a genética moderna descobriu marcadores que indicam misturas entre nórdicos e povos indígenas. Imagine o impacto desses encontros. Para ambos os lados, os vikings continuam vivos na imaginação moderna, inspirando desde jogos eletrônicos até grandes produções cinematográficas. Séries como Vikings e The Last Kingdom trouxeram uma nova visão da cultura nórdica, misturando fatos históricos e ficção para criar narrativas épicas. Nos videogames, Assassin's Creed Valhalla mergulha os jogadores em um mundo viking rico em detalhes, onde podem explorar, lutar e até construir assentamentos, exatamente como os nórdicos faziam. Na literatura, autores de ficção científica frequentemente se inspiram nos exploradores vikings para criar histórias de desbravadores intergalácticos que enfrentam desafios desconhecidos em terras distantes. E no cinema, o impacto visual dos navios viking e das batalhas ferozes influenciou franquias como Thor, da Marvel, que incorpora diretamente mitos nórdicos. Mas por que os vikings ainda nos fascinam tanto? Talvez seja só dualidade. Ao mesmo tempo que eram conquistadores temidos, também eram contadores de histórias e criadores de beleza, como demonstrado em suas joias e artefatos. Você pode estar se perguntando, por que não temos mais evidências concretas sobre os vikings na América do Norte? Parte disso se deve à natureza efêmera de muitos de seus assentamentos. Ao contrário dos europeus que chegaram séculos depois, os vikings não construíram grandes cidades, mas acampamentos temporários. Além disso, o ambiente severo dessas regiões deteriorou muitos dos artefatos que poderiam contar mais sobre essas expedições. Outra dúvida comum: os vikings realmente eram tão avançados? A resposta é um sim qualificado. Eles não possuíam uma tecnologia superior a todos os outros povos, mas sua adaptabilidade, conhecimento técnico em navegação e construção naval lhes deram uma vantagem enorme em ambientes hostis. E para aqueles que questionam se os vikings eram realmente tão temidos, lembrem-se, seu impacto foi tão grande que muitas cidades costeiras da Europa desenvolveram sistemas de defesa específicos para repelir suas incursões. Até hoje, o termo viking evoca respeito e temor. Apesar de todos os avanços na arqueologia e nos estudos históricos, os vikings ainda guardam segredos intrigantes. Um dos maiores mistérios é por que a colônia viking na Groenlândia desapareceu repentinamente no século XV. Por quase 500 anos, os nórdicos prosperaram ali, adaptando-se ao clima severo e criando uma sociedade funcional. No entanto, em algum momento, suas fazendas foram abandonadas, e sua população, estimada em milhares, desapareceu sem deixar rastro. Pesquisas recentes apontam para mudanças climáticas como uma possível explicação. Durante a chamada Pequena Idade do Gelo, os invernos tornaram-se mais longos e rigorosos, dificultando a agricultura e o comércio. Outros especialistas sugerem que os próprios vikings podem ter contribuído para sua queda, com práticas agrícolas que causaram erosão do solo e esgotamento de recursos naturais. Mas há quem acredite em hipóteses mais sombrias: doenças trazidas por visitantes europeus, conflitos com os inuites, ou mesmo um êxodo em massa para terras desconhecidas. E o que dizer de sua suposta presença em locais como o Canadá e os Estados Unidos? Teorias alternativas sugerem que os vikings podem ter explorado muito além do que as evidências convencionais indicam. Uma moeda nórdica foi encontrada em um local de escavação em Maine, nos Estados Unidos da América,
levantando questões sobre o alcance de suas viagens. Teriam eles influenciado outras culturas americanas sem que saibamos? Se há algo que podemos aprender com os vikings, é a importância da resiliência. Imagine viver em um ambiente onde cada inverno poderia significar o fim de sua colheita, de seu sustento e até de sua vida. Ainda assim, eles não apenas sobreviveram, mas prosperaram. Como? A resposta está em sua adaptabilidade. Os vikings eram mestres em aproveitar ao máximo os recursos disponíveis, desde a construção de barcos feitos com madeiras locais, até a caça e pesca para complementar a agricultura. Eles encontravam maneiras de prosperar em ambientes inóspitos. Mais impressionante ainda era sua disposição para explorar o desconhecido, uma habilidade que exigia coragem e planejamento meticuloso. Essa resiliência também se estendia ao seu espírito comunitário. Em tempos de crise, as comunidades vikings se uniam, compartilhando recursos e conhecimento. Esse senso de coletividade era crucial para sua sobrevivência, e talvez seja um dos maiores legados que deixaram. Se pensarmos no mundo moderno, onde enfrentamos desafios como mudanças climáticas e desigualdade, os vikings nos mostram que a sobrevivência depende tanto de inovação quanto de colaboração. Que lições do passado podemos usar para moldar um futuro mais sustentável?